que está atrapalhando você não é o problema que você está enfrentando, mas é a sua visão limitada para a solução deste problema. A verdade é que Deus ele pode mudar o seu cenário de uma forma que você menos espera. Mas o fato de você esperar que ele faça de um único jeito é o que tem mantido você frustrada. Fique nessa dopamina porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas à nossa dopamina do dia e hoje nós vamos ter mais um momento na presença do Senhor. É tão bom estarmos aqui todas as manhãs, né? Inclusive, eu já quero desejar a você uma semana abençoada, estamos começando uma nova semana e que essa semana seja uma semana muito produtiva, uma semana conquistadora. Porque você é uma conquistadora e conquistadora não foge dos desafios, ela se posiciona e nós vamos falar inclusive sobre isso, sobre não darmos por vencida diante dos problemas, das dificuldades, mas na verdade compreendermos aquilo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Porque Deus ele tem infinitas formas de operar, ele tem infinitas formas de agir, mas por estarmos tão presas a uma visão limitada, achar que Deus tem que fazer daquele jeito ou a solução tem que ser daquela forma, a gente impede de fato de vivermos até o propósito de Deus e de experimentarmos o extraordinário. Então convido você agora a ter a atenção total aqui. Eu sei que você deve ter muitas coisas para fazer, mas tira aí menos de 30 minutinhos, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai ser um tempo precioso, um tempo que vai te alimentar, vai te fortalecer e vai te impulsionar a se posicionar para este dia, a viver esse dia com intencionalidade. Então não saia daqui. E lembra do nosso lema que nós temos aqui? Quem está chegando agora não sabe, mas é bom que você já vai se interagir com o que nós sempre temos aqui como lema. O nosso lema é o OPA, ouvir, pensar e agir. Então, você que está chegando agora, já fica atenta, não sai daqui, não deixa nada te distrair, esteja atenta com seus ouvidos, ouça tudo que nós vamos falar, deixe entrar no seu coração, pense em tudo que você está ouvindo e coloque em prática. Esse é o nosso lema para que você possa de fato viver a transformação. E quem chega aqui e pratica isso, vê a sua vida ser transformada. Inclusive, eu gostaria de saber, tem alguma conquistadora que está me assistindo hoje que já foi tocada, né, e já viveu uma transformação de mente, já viveu assim momentos de resposta de Deus através das dopaminas? Se você que está me assistindo já viveu isso ou está vivendo inclusive com essa dopamina, eu quero pedir para que você comente aqui embaixo. O que Deus já trabalhou no seu coração através da dopamina? Como foi a sua experiência, né, de chegar aqui, poder ouvir uma palavra e essa palavra encontrar o teu coração? Vou ficar muito feliz de poder ler o seu comentário e também é uma forma de incentivar aquelas mulheres que estão chegando agora a continuarem caminhando aqui com as nossas dopaminas. Porque eu sei que aqui tem conquistadoras fiéis, que não vivem um dia sem ter ali o momento da dopamina. E eu fico muito feliz por isso, porque virou algo necessário, né? E esse é um projeto de Deus para que realmente possa tocar o nosso coração todos os dias. E eu fico muito feliz por você já ter aí as dopaminas como um hábito, né? Uma rotina no seu dia. Então comenta aqui para eu saber se você realmente tem vivido isso e como tem sido essa experiência. E se você é nova, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificação, porque de segunda a sexta, 7 horas da manhã, nós já temos a nossa programação aqui. E lembrando, gente, que nós estamos agora tendo uma mudança aqui na programação e o nosso Destemidas Podcast, que acontecia sempre na segunda-feira, agora nós vamos ter ele num novo dia. E o dia oficial, e agora é oficial, a gente não vai mais mudar, é na terça-feira. Nós vamos ter agora toda terça-feira, às 20 horas, o Destemidas Podcast. Então põe na tua agenda aí. Amanhã nós vamos ter Destemidas Podcast. Já tem um tema lindo e incrível que eu vou trazer para vocês, que vai, fritar a mente de vocês, que vai fazer vocês terem uma visão muito ampla sobre o seu posicionamento. E eu quero ver você comigo, hein? Então põe na sua agenda aí, toda terça-feira, às 20 horas. Tá bom? Então já convida todo mundo para estar com a gente. E hoje eu comecei essa dopamina falando sobre muitas vezes nos sentirmos frustrados
e achamos que o problema está em passarmos por uma dificuldade, uma luta. Mas a verdade é que o maior problema de quando nós passamos por um problema, fica meio redundante, mas você vai entender. O maior problema é justamente a nossa expectativa na solução que a gente acha que deve ter, mas a gente esquece que Deus ele tem outras maneiras de trabalhar e atuar. Deus ele não é um Deus que vai sempre fazer tudo da mesma forma. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas a maneira dele atuar muda, né? Então a gente vê ao longo da Bíblia diversas vezes que Deus ele preparou oportunidades para as pessoas de maneiras diferentes, fez milagres de maneiras diferentes. Às vezes o mesmo milagre para uma foi diferente para outra a maneira de viver. Então a gente já percebe que Deus ele é um Deus que realmente tem uma multiforme graça, né, de atuar e operar na vida de cada pessoa. E é por isso que nós não podemos limitar Deus numa caixinha ou até mesmo limitar Deus na solução que a gente acha que é viável para o nosso problema. Então muitas vezes a gente está ali passando por uma situação e a gente vai orar a Deus, vai buscar a Deus e a gente põe diante de Deus a solução que a gente acha que Ele tem que trazer. Então, por exemplo, se você hoje está desempregada, está sem recurso financeiro, ou, não, vamos fazer uma outra coisa, né? Você hoje está passando por um aperto financeiro, você está trabalhando, enfim, mas mesmo assim o que você ganha não está dando ali para pagar as contas. O que normalmente a gente faz, né? A gente normalmente vai lá e a gente ora, Deus, ai Deus, aumenta o meu salário, Deus, eu preciso ganhar mais, Deus, abre uma porta para que eu ganhe mais, e assim vai, né? Porque a nossa mente, a solução é eu ganhar mais, eu ter ali o recurso a mais para poder pagar. Só que Deus ele pode ter sim a forma de abrir uma porta e realmente proporcionar você ganhar mais, ou ele pode também a cada mês gerar uma oportunidade diferente de você ter o recurso para pagar aquela conta. Então ele pode tocar no coração de alguém para te dar um dinheiro e você ir lá pagar a conta. Ele pode simplesmente fazer com que a conta de repente não venha e seja paga de uma forma milagrosa. Então assim, a maneira de Deus trabalhar não pode ser colocada numa caixa. A gente pode sim apresentar a Deus aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, mas a gente não pode colocar a nossa expectativa como se só tivesse uma maneira e uma forma dele trabalhar e ele atuar. Então é isso que nós precisamos entender. E claro que também tem outras situações que Deus ele não vai nos livrar do problema. Então muitas vezes a gente passa por uma situação, a gente ora para que Deus livre a gente do problema. Mas e quando Deus quer que realmente a gente passe por aquele problema, mas para que Ele possa nos aperfeiçoar dentro daquele problema? Você já parou para pensar nisso? Então hoje nós vamos entender nessa dopamina que a gente precisa estar com a mente mais aberta diante dos desafios que a gente tem enfrentado e, consequentemente, deixar Deus ser Deus. Deus ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para mim e para você e Ele nos surpreende nos mínimos detalhes. E muitas vezes aquilo que você acha que deveria ser não é o que Deus realmente tem projetado e Ele te mostra que Ele tem algo muito melhor e muito maior e que foge de fato daquilo que um dia você imaginou que poderia ser possível. Então hoje eu quero convidar você a ter realmente atenção e a tirar a sua expectativa, esse seu coração daquilo que Ele poderia fazer e simplesmente deixar Ele fazer, Ele trabalhar. Né? É Ele conduzir você e não você tentar conduzir Deus. Então, se você já entendeu que hoje já é Deus falando aqui com você, se você está aí tentando pensar em formas como Deus vai operar na sua vida, como o milagre tem que vir ou como as coisas têm que serem transformadas, eu quero realmente convidar você a fechar os seus olhos e a ter esse momento rápido de oração para que o teu coração esteja preparado para tudo que Deus vai falar comigo e com você. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Eu glorifico a Ti, Pai, por ter nos colocado esta oportunidade de dividir esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra, Pai, que veio como flecha ao encontro do meu íntimo e eu quero declarar em nome de Jesus que também vai no íntimo desta conquistadora que está me ouvindo, me escutando e que está realmente com o coração aberto a receber. A minha oração, Senhor, é que a Tua palavra seja superior a mim, que eu possa falar somente o que o Senhor quer que eu fale e que tudo que eu venha compartilhar testifique no coração de cada pessoa. É assim que eu peço, é assim que eu oro e coloco e apresento diante de Ti. Em nome de Jesus, amém.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, no livro de Ruth. Essa vai ser a nossa base do texto de hoje. Nós vemos nesse livro a história de duas mulheres que passaram por uma situação muito difícil, uma situação que aparentemente parecia impossível de ser resolvida. E é justamente por essa impossibilidade aparente da situação que fez Noemi ficar realmente muito angustiada e até mesmo perder a esperança de que a situação dela um dia pudesse ser transformada. E nós vamos ver exatamente o momento onde ela, junto com suas duas noras, que ficaram viúvas, estavam retornando para Belém, onde Noemi pertencia. E no meio dessa viagem, desse trajeto, Noemi decide incentivar as suas duas noras a não continuar a viagem com ela. Incentiva as duas noras a voltarem para sua terra e tentarem ter uma vida nova com outras pessoas, se casar com outros homens. E é nessa situação que nós vamos ler exatamente o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Então você vai abrir a sua Bíblia aí no livro de Ruth, no capítulo 1. E eu quero ler com vocês o verso 11. E olha só o que o verso 11 diz. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que vieram comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Aqui a gente vê uma mulher que, diante de uma situação complexa que ela estava vivendo, depois de ter perdido seu esposo, seus 2 filhos, agora ela olha para o cenário dela e o que ela encontra? Totalmente desesperança. Ela olha e vê que aquilo que ela poderia ter de solução não é viável. Porque a solução seria se ela se casasse e tivesse um filho. Mas percebe que para ela não fazia sentido e realmente, até ela ter um filho na idade daquelas mulheres para se casar, seria algo meio estranho, né? Então ela olhou para aquela situação e falou assim: esquece, gente, eu não tenho como resolver esse nosso problema. Então vão viver a vida de vocês. Segue a vida de vocês. Me deixem aqui. Me deixem seguir sozinha. A mente de Noemi estava totalmente focada numa solução que para ela era a mais viável, mas ao mesmo tempo a mais improvável. E é interessante que aqui ela fala que ela nem se permite pensar na possibilidade dela poder recomeçar a vida. É interessante que quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou muito forte no meu coração. Existem muitas pessoas que hoje não se permitem a nem imaginar soluções. Ou quando imaginam soluções, vão naquelas soluções que seriam as mais óbvias. Mas às vezes até as óbvias parecem muito distantes de acontecer. E é o que tem feito muitas pessoas se sentirem travadas e bloqueadas diante das dificuldades. E você hoje pode estar de fato vivendo isso, bloqueada e travada. Porque o cenário que se apresenta não é um cenário favorável. Não é algo que faça sentido, não é mesmo? Qual o sentido faz tentar resolver esse seu problema do jeito que você tem pensado? Mas a verdade é que quem disse para Noemi que a solução que Deus poderia trazer para a vida dela seria somente essa? Noemi condicionou o agir de Deus a uma maneira só de trabalhar. Mas Deus ele tem infinitas formas de trabalhar. Mas o fato de Noemi limitar a visão dela, o agir de Deus, para que seja de uma única forma, fez com que ela realmente não entendesse que Deus poderia mudar a história dela de uma outra maneira. Noemi não se permite acreditar que Deus poderia transformar a sua realidade. E talvez hoje você esteja como Noemi, porque você está olhando para a sua situação, para o seu cenário, e tudo que você imagina de solução parece totalmente distante, inviável. E aí você não se permite acreditar que Deus pode mudar o seu cenário, porque tudo que você pensa de solução não faz sentido, não se conecta, não dá tempo, não encaixa.
E é realmente porque você está visualizando só uma solução, só um meio de Deus trabalhar. Mas e quando Deus quer trabalhar de maneiras diferentes? Quem disse que Deus usaria somente esta fonte que ela pensou como uma possibilidade de resolver o problema delas? A verdade é que para Noemi, o problema era tão grande que a solução não era possível ser vista de outra forma. Mas a verdade é que Deus já tinha algo muito bem planejado e traçado. Mas Noemi está tão focada no problema. Ela começa a incentivar suas noras a irem embora. Consegue convencer uma a voltar, que é a órfã. Mas Noemi, ela não consegue convencer Ruth. E Ruth continua. E glória a Deus por Ruth continuar, porque na verdade Ruth era o caminho da solução dela. E não Noemi ser o caminho da solução de Ruth. Consegue entender? Mas Noemi estava tentando encontrar uma solução para Ruth, quando na verdade a solução era Ruth estar com ela. Por que eu estou falando isso? Você que conhece um pouco da história, se você não conhece, leia depois, você vai entender. Noemi, ela volta para Belém. Ao chegar lá, ela chega com Ruth e Ruth começa a trabalhar na colheita, né, de cevada, na colheita que estava tendo ali dos milhos, das espigas que estavam. E nisso ela vai trabalhar nas terras de um homem muito rico chamado Boaz. E esse homem, ele era um primo distante de Noemi, mas não era um primo próximo, era um primo distante. Só que Ruth, ao ir trabalhar nas terras de Boaz, chama a atenção de Boaz. E Boaz fica sabendo que Ruth ela está ali porque ela voltou com sua sogra e ela está cuidando da sua sogra, mesmo também sofrendo. E isso faz Boaz admirar Ruth de tal forma que ele decide se casar com Ruth. E ao se casar com Ruth, ele acaba também proporcionando uma mudança de cenário para Noemi. E ali a gente vê então Ruth casando-se com Boaz e Noemi estando ao lado de Ruth, como se fosse a mãe de Ruth ali nessa história. Olha que lindo! Enquanto Noemi tentou encontrar soluções para resolver o problema de Ruth, na verdade, era Ruth que resolveria o problema de Noemi. Mas quando nós estamos tão presas ao nosso problema, quando nós estamos tentando ver algo para o nosso problema, nós não nos permitimos viver o que Deus pode fazer. E a maneira que Deus pode operar para mudar a nossa história. Estamos tão focados em resolver e encontrar uma solução que pensamos, mas não encontramos respostas. E não encontramos respostas, nós ficamos tristes quando nós não encontramos. E, consequentemente, achamos que acabou a nossa história. E a gente começa a ficar frustrado. E essa frustração faz a gente achar que não tem mais jeito. Porque o que ela fala aqui no final? Para mim é mais amargo do que para vocês. Ela estava vendo tanto o problema dela que ela achava que só ela estava sentindo toda a dor do mundo. E o foco era tão grande na dificuldade que ela não conseguia ver outras possibilidades. E é isso que acontece com muita gente. Foca tanto no problema, tentando encontrar a solução do problema, mas esquece que Deus ele pode operar de diversas formas para resolver aquilo que é um problema na sua história, um problema na sua vida. Eu passei por diversas vezes essa demonstração de Deus na minha vida. E eu tenho até um testemunho interessante que esses dias eu estava falando com o Diego e ele me fez lembrar. E a gente estava falando justamente sobre essa forma que Deus trabalha, né? Dele realmente surpreender a gente e a gente achar que a solução é uma, mas aí Deus vai lá e fala, não, não é isso. O que vocês estão pensando aí não tem nada a ver. O que eu tenho é outra coisa. E eu vivi exatamente isso quando a gente estava num processo de procurar lugares para a gente casar.
E eu lembro que eu tava naquela época, né, aquela coisa de noiva, né, eu quero me casar num lugar bonito, eu quero casar assim, tal, tal, tal. E começamos a caça do lugar para se casar. E a gente procurou. E todos os lugares que a gente ia, alguns eu gostava, outros não, mas tinha um que eu amei. Nossa, como eu amei aquele lugar. Quando eu cheguei, eu falei, é aqui o lugar. É aqui, ó, o lugar. Só que aí quando a gente sentou para fazer os cálculos, é claro que ali eu falei, meu Deus, como eu vou pagar esse lugar? E aí, gente, a moça que nos atendeu, claro, né, ela queria vender, ela tentou encontrar todos os soluções. Não, porque a gente pode fazer isso, porque pode fazer aquilo e tal, 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 tal. E o Diego desesperado, né, falando, meu Deus, não deixa a Stephanie, né, se iludir aqui, Senhor, tal. E aí a gente pegou e falou, a gente vai analisar e qualquer coisa a gente volta. E aí a gente saiu do buffet. Eu lembro, gente, que eu voltei o caminho todo chorando. E eu falei, né, pro Diego, eu falei assim, por que que Deus me mostra essas coisas? É algo tão lindo, é um lugar maravilhoso, do jeito que eu pensei, mas olha só o preço, eu não tenho dinheiro. E aí começa aquele show todo, né? Ai, porque eu queria, e não sei o quê, aquela coisa. E o Diego, calma, amor, Deus vai nos ajudar, nós vamos encontrar um lugar. Eu falei, não. Ai, porque eu não sei, porque o que eu quero fazer é casamento, não sei. Sabe aquela coisa? A gente começa a fazer o drama, né? Eu não sei, porque eu quero fazer casamento. Não sei porque eu invento essas coisas, que isso não é pra mim. Ainda bem que Deus, ele, né? Tem coisas que ele vai relevando até que ele puxa a gente e fala, minha filha, acorda pra vida. E aí, gente, naquela mesma noite, eu fiquei muito mal, muito triste, porque eu queria aquele lugar, né? Só que o lugar, o preço não cabia no nosso orçamento. E aí nisso eu fiquei em casa, né, com a minha mãe, a gente ficou deitado assim na cama conversando. E aí nisso minha mãe falando, filha, calma, Deus vai preparar, Deus prepara tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo. Eu, ai mãe, não dá, eu já tô procurando há meses, a gente não encontra, é tudo muito caro. Eu já tô desistindo já, acho que é melhor a gente só fazer um casamento civil e esquece, acho que isso não é pra mim, enfim, aquela conversa, né? E aí nisso eu olhando ali o celular, aí eu acabei perguntando pra ela sobre um lugar, porque o lugar que eu tinha visto não era aqui na cidade de São Paulo capital, era no interior. E aí eu acabei perguntando, mãe, essa cidade é longe? Ela falou, não, é perto. Aí começou a explicar, eu falei, que eu encontrei um lugar aqui. Mas é lá no interior, né, mãe? No interior? Como que eu vou me casar no interior? Minha mãe falou assim, filha, se Deus está preparando, vamos ver. Aí eu mandei pro Diego, aí o Diego foi lá, entrou em contato com o buffet. Aí o buffet mandou para ele a relação dos espaços. Quando ele olhou lá no finalzinho, tinha lá um novo espaço. E quando ele viu, era um castelo. Na hora que o Diego viu aquilo, ele falou, nossa, um castelo? Aí ele já falou assim, deve ser um absurdo de caro. Mas eu vou perguntar. E ele mandou uma mensagem perguntando quanto que é o casamento neste espaço. Aí nisso eles passaram, o Diego falou, sério que é só isso, né? E eles passaram um orçamento muito abaixo de tudo que a gente estava vendo. Literalmente assim, tava de graça comparado ao que a gente tinha pesquisado. Aí nisso o Diego pegou e mandou mensagem para mim e falou, amor, lembra que você falava, e teve uma amiga nossa que casou num castelo, e eu achei lindo, né? O casamento, eu falei, nossa, deve ser muito legal, né? Casar com uma imagem de castelo no fundo. Só que a gente acabou nem indo atrás, porque a gente também, na verdade a gente foi, mas o valor era muito caro, então a gente não tinha condições, então a gente já foi procurando em buffet normal. Aí quando ele me falou, ele falou, olha esse lugar. Aí eu olhei, gente, o lugar era lindo. Vou pôr umas fotos aí. Tinha um jardim, tinha lago, lindo. Eu falei, amor, para, né? Você tá me mostrando um espaço desse? Você não tá nem querendo que a gente case no outro porque a gente não tem dinheiro? Você vai me mostrar um lugar desse? Daí deve ser um triplo do valor daquele que a gente tinha visto. Aí o Diego falou, não é. É na metade para baixo o valor. Aí quando ele falou, eu falei, não, mentira. Ele falou, é verdade. E eles já estão querendo agendar uma visita. Fomos, gostamos. A data que a gente queria estava ali reservada, a gente já foi, fechou. E ali ficou o nosso lugar de casamento. Mas o testemunho não para por aí. A gente fechou o buffet, a gente fechou 1 ano antes do nosso casamento. Porque realmente a gente não tinha dinheiro, então a gente preferiu fechar antes pra gente ir pagando, né? E conseguir no final casar, porque você não pode casar devendo nada. Quando veio o ano do nosso casamento, 2020,
o que aconteceu? A pandemia. Então, em São Paulo, a liberação para festas, para casamento, foi muito, mas muito, muito depois, né, do que para o interior de São Paulo. E na época do nosso casamento, justamente nesse período, como a gente ia se casar lá no interior de São Paulo, nós podíamos fazer a nossa festa como a gente fez, receber os nossos convidados de forma tranquila, porque lá estava no verde, né, no sinal verde, que significava livre, né, liberado, controlado. Então, olha só o que Deus fez. Ele tinha uma solução não só para atender um capricho da Stephanie de casar num lugar bonito. Ele tinha a solução para atender uma necessidade de uma época que viria um período de epidemia no mundo e que não impediria o meu casamento de acontecer da forma que eu sonhava e que pedia a ele, e que foi muito melhor do que eu poderia imaginar. E detalhe, como o lugar que eu me casei era grande o espaço, então não tinha nenhum bloqueio, porque eles estavam limitando a espaços pequenos, espaços que fossem totalmente fechados. Mas o lugar que eu me casei era aberto, foi ao ar livre, lá dentro do espaço do buffet era muito grande, então podíamos ter os 2 pontos de buffet que eles falaram que a gente tinha que ter. Então todas as exigências que tinha de espaço, de distância das cadeiras, a gente pôde atender, porque o espaço comportava. Já o outro que eu queria, que era bonito, ele era bem menor. Então, com certeza eu não teria conseguido fazer meu casamento, teria pagado uma nota muito mais caro, ter me sacrificado só para atender um desejo, e no final a frustração seria maior. Então hoje, vendo toda essa situação, eu agradeço a Deus, porque Ele se preocupa nos mínimos detalhes da nossa história. Só que a gente quer a solução do nosso jeito. Então, para mim, a solução era ter dinheiro para fechar no buffet que eu queria. Só que eu não tinha o recurso naquela época. Então, eu tive que pesquisar novamente. E ao pesquisar, Deus me apresentou uma outra solução. Era distante, mas essa distância foi necessária, porque onde eu me casei, o foco não estava acontecendo do Covid. E eu pude ir com meus convidados para lá tranquilamente e nada aconteceu. Então Deus, Ele não enxerga só o hoje, conquistadora. Ele está vendo muito além, muito além. Então se hoje você está aí vendo a sua vida de uma forma e você fala, a solução tem que ser essa, e não está acontecendo, é porque você está querendo colocar Deus numa caixa e não está permitindo Ele te mostrar que tem outras formas dele operar na sua vida. Inclusive, eu quero deixar como lição prática para esse dia, que você faça um exercício, assim como eu fiz. Quando eu fui gravar essa dopamina, eu fiz um exercício de pensar em várias histórias da minha vida que não aconteceu como eu pensava. Que a solução que eu tinha na cabeça não foi a solução que Deus trouxe, mas que foi muito melhor e foi muito grandioso, para que eu pudesse realmente contar o testemunho. Eu falei do meu casamento, mas tem muitas outras coisas que não dá para falar tudo aqui. E a gente vai contando aos pouquinhos, né? Mas olha que maravilhoso. Deus nos permite lembrar das coisas que Ele não fez como a gente achava, mas Ele fez muito melhor. E eu quero te dar esse exercício. Avalie a tua vida aí. Qual foi a situação que você esperava que a solução fosse de um jeito e Deus mudou completamente a maneira de trabalhar para resolver esse problema e foi de uma forma que você não esperava? É assim que Deus faz. Então, se hoje você está esperando a solução de um jeito e não está vindo, está na hora de você ter mais fé no Deus que você serve e parar de colocá-lo numa caixinha e deixar com que Ele faça a forma que Ele quer fazer. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, você não. Para você a solução ideal seria essa. Mas essa solução, para você, está vendo agora. Mas será que lá na frente vai ajudar mesmo? Ou vai gerar um outro problema? Deus, Ele tem a maneira dele de operar. E eu quero convidar você a fazer esse exercício. Pare um minuto, pensa. E se você quiser compartilhar, coloca aqui nos comentários. Compartilhe o seu testemunho. Qual foi a situação que você esperava uma resposta, um agir de Deus, e Deus foi lá e fez diferente e foi muito melhor. Eu vou amar conhecer o teu testemunho. Outras pessoas podem chegar aqui depois e também ser abençoadas com o seu testemunho.
Vamos trazer à memória o que nos dá esperança, a palavra de Deus nos fala isso. E trazer à memória que Deus, ele não é um Deus engessado, e ele é um Deus poderoso, que faz muito mais do que podemos imaginar. Então confia no que Deus está fazendo na sua vida. Pode não fazer sentido hoje, mas se você confiar, lá na frente você vai agradecer por ele ter trazido outra solução, assim como foi com Noemi. Eu achava que a solução seria uma, mas Deus trouxe outra totalmente diferente. E se fez sentido para você, compartilhe essa mensagem para que mais vidas sejam tocadas. E eu convido você a se preparar para esse dia com convicção de que Deus já está trabalhando na sua vida. Vista-se com o seu melhor. Vista-se como uma conquistadora, que não deixa o problema paralisar, mas que continua posicionada, esperando a solução de Deus e não do seu próprio braço. E aí, pronta para o dia? Ou você vai deixar passar essa oportunidade? Espero que você se prepare. Um grande beijo e eu te encontro nas próximas Dopaminas. Tchau, tchau!